Este canal é patrocinado por La Gisela, Moda com Propósito, na qual o objetivo é vestir o maior número de mulheres, independente de idade, estilo ou biotipo. Todos os tamanhos e muita variedade, com muito bom gosto para você, mulher. LF Studio Beauty, sua beleza em primeiro lugar. Para mais informações, acesse a descrição deste vídeo. Sejam muito bem-vindos ao Alquimia Videocast. Estamos com mais um episódio e, gente, eu estou com uma convidada aqui, que para mim é um prazer recebê-la, mesmo porque é uma pessoa, diria que foi uma das primeiras pessoas que eu conheci quando eu cheguei em Florianópolis. É muito gostoso poder ter uma oportunidade de entrevistar, conhecer, trazer um pouquinho da história, da trajetória de pessoas que me recebeu de braços abertos nessa grande Florianópolis, né, gente? Mas antes de falar da minha convidada, aqui é de praxe aqui, você já sabe, você que nos acompanha, se você que ainda não está nos acompanhando, se inscreve no canal, deixa aquele comentário, dá seu like, manda para os amigos, porque o assunto aqui, gente, vai ser babado. Vocês sabem que quando a gente traz um convidado para o nosso canal, é simplesmente para cumprir o nosso propósito de transbordar na sua vida. Muitas pessoas me perguntam sobre a minha trajetória, né, como que eu consegui alcançar e realizar os meus sonhos, e acredita, gente, foi através de testemunho. É aquele famoso de, não, eu vi a história da coleguinha, olhei para ela e falei, se ela conseguiu, eu também consigo. Então, é sobre isso. Então, a gente está aqui com mais uma convidada. Ela que é a Patrícia Santos, mentora, empreendedora de mulheres e sobre relacionamento, gente. Eu tô doida para fazer perguntinhas para ela sobre esse assunto. Além disso, terapeuta cognitiva comportamental, neurociência, neurolinguística, PNL, comunicação. Ela vai acabar comigo nesse episódio, né, gente? Porque me fala, ser humaninho com todos esses talentos aqui. Então, sem mais delongas, receba aqui, gente, a nossa convidada, Paty. Obrigada. Porque eu já sou íntima dela, então se sintam também íntimos. Mas, Paty, muito obrigada por estar aqui com a gente, trazer um pouquinho da sua história, principalmente, assim, do seu conhecimento, né? Eu sou o tipo de pessoa que, quando se trata dessas coisinhas aqui, eu adoro sugar, descascar cebola. Quero aprender. E eu tenho certeza que a minha dúvida é a dúvida de muitos aqui. E pra gente dar início, eu gostaria que você se apresentasse, né? Aquele famoso, quem que é a Patrícia, lá, da onde né? que ela nasceu, se tem filho, papagaio, periquito, se é casada, conta um pouquinho pra nós. Não sei, olho pra ti, olho pra cá, não sei como que... Imagina assim, podcast é nós duas, mas a hora que você quiser falar com o nosso público, aí você pode olhar pra essa câmera aqui. Ok, então. Então, né, obrigada. Ellen, realmente é um prazer estar aqui. Eu te admiro desde o início, desde a primeira vez que a gente se conheceu, né? A gente se conectou muito por histórias parecidas, dores parecidas. Sim. E é um prazer estar aqui, é a minha primeira vez, e quero realmente poder contribuir com a minha jornada, né? Então, vamos lá. Seja bem-vinda. Patrícia Santos, né? Quem sou eu hoje? Hoje eu sou uma mulher curada de muitas feridas. Sou uma mãe de 3 filhos lindos e incríveis. São os amores da minha vida, né? Sou empreendedora, sou aluna, uma eterna aluna, e busco conhecimento infinito a respeito de todos os assuntos. Eu amo a minha vida, amo os meus amigos, amo tudo que pode estar relacionado a desenvolvimento. Isso me encanta. Então, hoje estar aqui, poder contribuir, faz parte da minha missão. Top. Então, eu agradeço de todo o meu coração poder estar aqui. E essa é a Patrícia hoje. Da onde que você é, Patrícia? Então, eu sou de São Miguel do Oeste, Santa Catarina. Falo porta, porteira, todas essas coisas. Ai, me salvou, gente. Então, falo porta, porteira. Só que eu sou uma vitamina, né? Então. Mistura tudo. Então, eu largo um ai, um tchê, um porquê. Um bar. Os meus colegas falam que eu sou a típica brasileira. Que tem mistura de tudo um pouquinho. Assim que é bom, né? Então, aí eu vim de São Miguel do Oeste com 4 anos pra Floripa. E aí morei aí 26 anos em Floripa. 29 manezinha anos. já. Manecard. Eles disseram que eu posso ter um Manecard. Como assim, Quase. Manecard? Você não sabia disso, não. Depois de 20 anos pode ter um Manecard. Não legal, sei onde é que tira. 20 anos? Uhum. Eu podia antecipar isso pra eu conseguir esse Manecard. Então, 29 anos aqui já. Aqui não, né? Porque hoje eu tô aqui, mas eu moro em Governador Celso Ramos. Vim pra Floripa com os meus pais, com o meu irmão mais novo. A gente morou Barra da Lagoa, que eu sou apaixonada, Rio Vermelho e Ingleses. Hoje os meus pais ainda moram lá. O meu ex-marido também, o período todo de casamento
casamento, fui casada há 15 anos também. Aí, então realmente faz jus ali, mentora de relacionamento. 15 anos, aí me casei nova, fui mãe com 15 anos, tive a minha filha com 16. Achei uma que ganhou de mim, eu tive com 18. Então, e aí hoje a minha filha tem 17 anos e eu tenho 33. Imagina, né? Eu chego nos lugares assim, as pessoas ficam, como assim? Tu é mãe, não é irmã? Ai, adoro, né? Adoro essa parte, irmã. Eu falo o quê? Irmã? Como assim? Não, sou só mãe dela. Adoro essa parte. E aí tem mais os meus 2 filhos, né? E a gente teve esses filhos dentro desse casamento de 15 anos. O meu ex-marido, 8 anos mais velho que eu. A gente passou por algumas dificuldades ali, até relacionado à falta de maturidade para os dois, né? Porque foi assim, uma paixão, engravidou, casou, foi o primeiro amor, primeiro namorado. Gente, vocês estão vendo alguma coisa em comum? É mera coincidência, tá, gente? Foi muito isso, assim, primeiro namorado, primeiro amor, primeiro casamento, e aí a gente ficou esse tempo todo juntos, e aí eu me divorciei, faz 3 anos já, vai fazer esse ano 3 anos que eu tô divorciada. E aí, nesse período, eu te conheci, né? A gente se conheceu ali, eu tinha acabado de sair, ela também tinha vindo dessa turbulência toda. É verdade, lembra? Verdade. E aí... Vocês têm noção, faz o quê? Uns 2 anos e meio, vai completar uns 3 anos, 3 né? anos já que a gente se conhece, meu Deus. E é maravilhoso ver o teu... Bom, tava elogiando ela até agora, né? Enfim, vou deixar a rasgação de seda para depois. Deixa nos bastidores. E aí, nesse período que a gente se conheceu, eu tava entrando num processo de autoconhecimento muito profundo. Legal. E aí veio muito desafio, assim. Eu me lembro, assim, de ter dores, que hoje eu sou mentora de mulheres nesse sentido, né? A gente pega o caminho do autoconhecimento e aí chega num posicionamento dentro de um relacionamento. Então, eu precisei passar por muita coisa, assim, foi muito difícil. Eu fui mãe sozinha com os 3 filhos, meu ex-marido não era tão presente no início, até por questão financeira. E hoje não, hoje existe uma parceria mais tranquilo, mas a dificuldade emocional de criar 3 filhos sozinha. Foi isso que me fez amadurecer, assim. Então, quem me conheceu há 3 anos atrás... E me conhece hoje é outra Patrícia. Jeito de fala, postura. Jeito de fala, postura, tudo, assim. Então, foi aquele período pós-divórcio, a primeira pergunta foi, quem sou eu agora? É sempre assim, né? É interessante quando eu vejo cases assim, igual a sua história, né? O fato do que precisa, eu sempre falo que é aquela frase, né? O que precisou dar errado para dar certo. Exato. Então tem coisas na nossa vida, situações, por isso que eu falo com as empreendedoras, mas eu acho que empreendedor no geral, observe-se observador, né? Então assim, qual é a fase, o que está acontecendo na sua vida hoje? Porque a gente estava até falando um pouquinho antes sobre o chamado, né? Uhum. Eu acredito muito que nós temos uma missão aqui nessa terra. Na verdade, diria que 3. A primeira missão é ser testemunho, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Exato. Não é à toa que a gente conta a nossa história. A Patrícia vai abrir aqui a caixa preta dela para compartilhar com vocês situações que deram certo, que deram errado, para mostrar para vocês que faz parte. Sabe uma das coisas que me ajudou muito na minha vida do empreendedorismo? Olhar que os fracassos e os tropeços faz parte. E muitas pessoas colocam isso como um empecilho para seguir adiante. Ai, deu errado, então não é para ser, vamos recuar. E na verdade não, você tem que persistir, né, no sentido de entender que isso é um processo. Exato. E que é assim mesmo para todo mundo. Exato. Então, lógico que quando você tem clareza do seu propósito, quando você tem clareza dos seus princípios e valores, isso não vai contra. E quando você sabe o que você quer. Tu resumiu a minha mentoria. Pronto, ela nem conhece a mentoria, tá? E ela resumiu. Pronto. Mas eu acredito que é muitas 3 certezas, porque se você tem essa clareza dessas 3 certezas, pode dar errado o que for. Você vai levantar, continuar, tá doendo, vai continuar. É exatamente isso, assim, eu costumo dizer que todo esse período de empecilhos, digamos assim, que eu não trato como isso, eu trato como desafios para desenvolvimento, né, progressivo mesmo. Isso me trouxe clareza. E aí eu posso dizer com assertividade que a razão de não evoluir, não prosperar, não se desenvolver é a falta de clareza, só isso. Exatamente. E aí, quando que tu vai ter clareza?
na dificuldade. É. É no BO, entendeu? Não tem nada de... É o famoso vai por bem ou vai por mal. Exatamente, não tem nada de eu chegar aqui e te pedir qual é a fórmula. A tua fórmula não serve pra mim. Exatamente. Ela vai servir como uma inspiração. Eu vou me inspirar no que a Ellen fez, mas vai chegar um momento que teve algo que só a Ellen fez. E aí eu vou ter que achar como eu vou fazer aquilo. Eu costumo chamar isso que cada um tem um preço, né? Exato, É o seu exato. preço. Tem pessoas que estão mais preparadas, tem pessoas que estão menos preparadas. Exato, e essa questão da preparação, assim, eu posso te dizer que foi o grande X da transformação na minha vida. Porque quando eu comecei com essa pergunta, né, quem sou eu? Porque assim, eu não sabia quem eu era. Se me perguntassem que o meu marido gostava, a roupa que ele usava, o lugar que ele Sabia ia, tudo, né? eu sabia tudo, de cor e salteado, o Tem jeito, atenção, mulher. o jeito que ele sabia, o jeito que ele gostava da fruta. Eu vivi a vida eu dele, sabia. né? Exatamente. E aí, quando eu saí desse casamento, eu não sabia. Eu comecei, obviamente, né, gente, olha só. Primeiro namorado. Primeiro amor da vida. Quando eu me divorciei, eu pensei o seguinte: vou achar o meu outro amor da minha vida, vou casar e vou ser feliz para sempre. Fim. Sempre assim, né? Aí eu comecei a Tô procurar até o hoje tal. Ela ainda tá nessa casa. Ainda tá no amor da vida. Eu ainda acredito no amor, Então, gente. calma que eu vou chegar lá porque existe. Tô passando por isso agora, nesse momento. E aí eu comecei a conhecer outras pessoas, né? Comecei a perguntar e as pessoas me perguntavam: vamos sair comigo? Vamos. O que você gosta? Gente, eu não sabia responder. É, né? Você quer ir aonde? Eu pensava, e agora? Eu fui mãe e mulher até agora. Aprendeu a lavar, Eu não passar, sei cozinhar. o que eu quero. E eu cheguei nessa questão. E não saber o que tu quer é muito difícil. Porque se tu não sabe o que tu quer, tu fica refém do que os outros querem. Qualquer coisa serve. Qualquer coisa serve. E aí, esse qualquer coisa serve, eu fui me relacionando com pessoas que eram qualquer coisa pra mim. Não estavam dentro de critérios, princípios. E eu não tinha Loucura, né? nada, não tinha princípio, não tinha valor, eu não sabia o que era isso. E aí, com relação a conhecimento, foi quando eu fui atrás. Passei por duas, três decepções. E pensei, cara, sabe aquele memezinho assim, mas rapaz, tá certo isso? Eu olhei aquilo e fiquei assim, isso aqui tá errado. Não tô feliz com isso aqui, não. Aí eu fui busquei uma terapeuta, uma psicóloga. E aí, eu sempre fui criada num lar É cristão. importante buscar ajuda, né? Não dá, Fundamental, sabe? né? Tinha uma crença sobre isso. Eu também. Ah, terapeuta é coisa de gente louca. Gente, louco é quem não faz terapia. Que coisa de Ponto. mimimi, né? Eu não preciso de terapeuta. Não preciso disso. Ah, se você E tá nessa foi- fase, espia. acorda logo. Acorda logo, que é tempo perdido. Tempo Exatamente. perdido. Aí encontrei ela e ela tinha um cunho espiritual. E eu sempre fui criada, né, como cristã, sempre tive muita fé, mas eu não tinha relacionamento com Deus. Eu não sabia o que era isso. Não fazia ideia, eu pensava assim em me relacionar, eu tinha ideia de um Deus que fica lá no céu, no trono, e é aquilo ali, eu oro para ele, eu faço oferta, então ele me responde de acordo com aquilo. E essa terapia, eu entrei nessa terapia porque ela me falou o seguinte: Paty, eu tenho um método de 3 meses que tu sai pronta para viver a sua vida. E era o que eu queria. Eu pensei, bom, eu quero viver a minha vida, eu quero estar pronta. E eu sempre fui muito 100%. Eu quero isso, eu me dediquei. Eu chorei, eu tive que pedir perdão, eu tive que lidar com dores, assim, que... Gente, quando você entra num É processo... limpar a sujeira debaixo do tapete, né? Não é fácil. Eu costumo falar que é o quarto dos ratos. Exato. Não, e é isso, assim, sabe? Porque eu tive que me deparar comigo. Eu cheguei ali e falei, opa, quem sou eu? E aí, quem sou eu nem sempre é tão boazinho quanto a gente acha. Porque enquanto a gente tá num processo de dor, a gente bota muita culpa no outro. E aí acha que a culpa da nossa vida, não tive dinheiro, minha mãe não me amou, meu pai não me amou, fui abandonado, fui isso, fui aquilo. Ok, mas a questão é o que você vai fazer com isso. Para que serviu isso para você? E aí foi quando eu cheguei nesse processo terapêutico dessa forma. E aí foi muito engraçado, porque em vez de ir para esse lado psíquico, ela me levou para o lado espiritual. E aí o lado espiritual, claro, eu dei liberdade para ela, porque a gente tem a mesma fé e tal. E o lado espiritual me colocou numa situação que foi muito mais íntimo do que qualquer tratamento psíquico. Porque quando a gente fala de Deus, a gente fala de essência. Sim. A gente fala de individualidade. Uhum. E aí o que é individual é muito particular. E aí só Deus pode tratar isso com você. E aí Deus me curou ali.
Aí ele me curou a respeito de relacionamento, autoconhecimento, autodesenvolvimento. E eu comecei a buscar o conhecimento. Ela falava assim, Paty, se tu ler essa frase aqui, vai te trazer tal efeito. Eu não li aquela frase. Eu li aquela frase, mais um livro, mais um vídeo, mais um texto, e eu ficava em cima daquilo. E aquilo ia vindo e vindo, e eu ia buscando, ia buscando. E ela falou assim, eu tenho prazer de te atender, porque de todas as pessoas que eu já atendi, e quem é meu mentor sabe, eu tenho esse feedback sempre, que eu sou a pessoa dedicada. Se eu sentei na mesa contigo, Ellen, me ensina a vender, e tu disser, Paty, tu tem que ficar lá em cima da ponte 2 dias parada com uma plaquinha. Eu não vou nem perguntar por quê. Eu só vou ficar lá. Com as duas, com a plaquinha, os 2 dias, né? esperando. Exatamente. E assim, sem questionar. Porque eu te procurei, confiei em ti e eu vou lá e vou fazer. E ela foi falando, e eu me entreguei para esse processo, eu decidi o quê? Eu quero uma outra vida. Eu quero uma vida diferente da que eu tinha. Porque a gente fica muito limitado por coisas que a gente conhece. Por exemplo, né? Quando eu era criança, eu tinha um nível de pensamento a respeito de riqueza. Ah, o que é ser rica para você? Ah, então, ser rica para mim é ter carro, dinheiro, casa, bens. Sempre me vi como uma empresária, dona do meu negócio, com meu carro. Sempre, né, a energia masculina lá no alto. Então, eu sempre me vi assim. Conforme eu fui me desenvolvendo, ela me fez essa pergunta. Paty, defina o que é riqueza para você. E aí eu comecei a entender que a paz que eu tinha alcançado era riqueza. Que os meus filhos comigo em casa eram riqueza, que o conhecimento que eu tinha era riqueza, que os amigos que me cercaram, porque Deus cuidou de mim em todos os detalhes, Ele trouxe pessoas para cuidar de mim, absolutamente tudo que tu puder imaginar. Quando eu fui passar necessidade com os meus filhos, tinha gente chegando na minha porta com comida. Que massa. Quando eu fui precisar de carona para ir trabalhar, tinha gente na minha porta me pegando sem me avisar. Então, assim, Deus cuidou de mim por tudo isso. Então, quando eu olhei para isso, eu falei, cara, a riqueza para mim é isso? Eu já sou rica, pera. E agora? Eu já sou Começa rica. a ser grato, né? Pelos pequenos detalhes, né? E aí essa gratidão te coloca numa energia vibracional Que atrai outras coisas boas. Exatamente. Esse é um ponto muito bom no sentido de quando você busca esse processo, eu falo isso muito no Realidade Feminina. Você não é a sua realidade feminina, né? Uhum. Então, as pessoas, às vezes, elas ficam vibrando numa energia de escassez, no sentido de que porque tá tudo muito difícil, porque para mim tudo é muito escasso, a minha casa, né? Eu não ter como ir trabalhar, fica vibrando nessa energia, e isso não é bom. E você não, você conseguiu ter uma percepção diferente no sentido de que, cara, olha que é ser grato quando o pneu fura, né? Eu queria ter um carro, eu queria ter um carro com o pneu furado, exato, né? Exato. E assim, isso, Ellen, isso transformou a minha vida. E isso é o que faz eu ser quem eu sou. Porque, Paty, tu se desenvolveu, tu aprendeu, tu estudou, tu buscou conhecimento, agora não passa por mais nada. Não. Qual que foi o seu ponto de virada de chave no sentido assim, que eu sempre falo, quando se trata de empreendedorismo, existe só 2 formas de empreender na vida. Por oportunidade ou por necessidade. Uhum. E eu comecei a empreender por necessidade, né? Uhum. Então, a gente sabe que, igual um pouquinho que você trouxe da sua história, cara, quando eu me separei, aí eu me deparei, tipo, tá, agora é eu e mais ninguém, né? Uhum. O que eu vou fazer da vida? Então, assim, qual que foi o momento de virada de chave a ponto de você ter uma percepção de que você tinha que fazer essa busca? Tinha que buscar se evoluir, buscar... Qual foi o momento, assim, que realmente você teve essa decisão de buscar isso, né? Buscar o que você tem hoje, essa realização. Olha, teve 2 momentos cruciais, assim, na minha vida. O primeiro foi um pouquinho antes de decidir sobre esse processo terapêutico. Né? Eu estava num encontro com uma pessoa, e aí eu lembro de estar naquela situação e ser uma situação totalmente desconfortável porque eu queria, totalmente fora. E aí eu me lembro de estar no meio daquilo e pensar assim, cara, isso não é pra mim. Eu tô aqui, mas esse não é a vida que eu sonhei. E aí eu pensei, por que eu me sujeito a esse tipo de situação para ter esse tipo de coisa? E foi realmente como se fosse um choque de consciência. É como se eu tivesse me visto fora daquela situação. Assim, eu estava fora, estava me vendo dentro da situação. Você viu o cenário, né? Que eu não queria. Exatamente. Eu olhei, tá, eu não quero isso. E agora? E essa pergunta, e agora,
fez a minha visão abrir. E agora trouxe todas as oportunidades. Aí foi quando eu decidi fazer esse processo. Aí, obviamente, eu fiz uma oração. Na minha cabeça, no meio daquela situação, eu só falei assim, Deus, me tira daqui. Esse lugar não é pra mim. Eu não quero estar aqui. E aí, claro, meu coração dentro de mim ali, clamando por outra coisa, né? Porque, como a gente estava falando antes, né? Quando a gente tem todos nós temos um propósito e missão, né? Então, quando a gente tá fora disso, a vida se encarrega de fazer um movimento para que a gente volte para aquele lugar. Isso é verdade. E aí, eu tava ali e tava vendo aquele movimento porque eu tava incomodada com aquilo. E aí, quando eu fiz essa pergunta, né, como eu vou sair daqui, o que eu quero, por que eu tô aqui, não é a vida que eu quero. Como que eu saio daqui? Aí veio pessoas, veio pensamentos, veio vídeos, veio podcasts, veio recadinho no Instagram, porque Deus não se poupa. Quando ele vai te dar o sinal, ele não se poupa, ele vai trazendo até que tu acenda uma luz para aquilo. E aí esse foi um ponto. Outro ponto foi no ano passado, na metade do ano, eu comprei uma mentoria Resgate Sua Marca, de uma mentora amada, Tami Amaro. E quando eu entrei nessa mentoria, eu vinha com uma sede assim, tá, eu já alcancei um nível de consciência, já alcancei um nível de autodesenvolvimento, já tenho clareza de quem eu fui, quem eu sou e para onde eu quero ir. Mas eu ainda sinto necessidade de me conhecer mais. Fazia 6 meses que eu não fazia nenhum processo de autoconhecimento. E aí eu lembro, eu falei assim, Deus, eu preciso de algo de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Preciso, e aí veio ela. Comprei essa mentoria. Dentro dessa mentoria, ela falou o seguinte, Deus espera um comportamento de você. Aí aquilo ali, são 9 aulas que ela deu, mas aquela frase me despertou algo. E aí antes eu falava assim, Deus, por que eu tô passando por isso, né? O que o Senhor quer que eu aprenda sobre isso? Por que eu passei por aquilo? O que o Senhor quer que eu aprenda? Por que tá acontecendo isso? O que eu devo fazer e tal? Depois daquilo a minha pergunta mudou. Falei, Deus, qual é o comportamento que o Senhor espera que eu tenha diante dessa situação para alcançar a vida que eu quero? E aí ela me botou na mesa, ela falou, não, vamos desenhar a vida que tu quer. E por que tu quer essa vida? Aí eu pensei assim, porque o porquê tu quer alguma coisa é uma pergunta muito difícil. Porque tu tem um monte de porquês, mas qual é o porquê de verdade? Né? E normalmente esses teus porquês prontos não são teus, são de outras pessoas. Família, dinheiro, nananana. E aí eu cheguei na seguinte conclusão. Eu quero transformar a minha realidade de vida. Eu quero o quê? Ter liberdade financeira e geográfica para ter tempo de qualidade com os meus filhos e comigo. Eu quero chegar num ponto em que eu esteja em qualquer lugar do mundo, viajando, passeando, ganhando dinheiro e ajudando outras pessoas. É isso que eu quero. E aí, a partir disso, todo o movimento mudou. A partir disso, eu entendi o que eu precisava fazer. E aí eu me reposicionei no digital, estruturei meu negócio no digital, descobri que eu tinha um método que eu achava que eu não tinha, descobri que eu tinha um método e eu fui me conectando com pessoas, mulheres. Hoje eu tenho mentoradas em Portugal, tenho mentoradas em Londres. Mulheres foram chegando para mim. E aí eu fiquei assim, meu Deus, onde que o Senhor quer me levar? Para onde que o Senhor quer que eu vá? E aí eu só fui obedecendo. Então, eu acredito que a gente vai ter muitas fases na nossa vida de virada de chave. Sabe, para cada nível. E aí... muito interessante o que você falou e eu quero trazer isso daqui para alertar as pessoas, porque assim, quando a gente traz uma história, um testemunho, né, vivo, que eu costumo falar que o que a Paty acabou de fazer agora foi um testemunho vivo, eu sempre falei, eu acho que eu costumo contar essa historinha há 10 anos, né, de que Deus deu um poder para nós que nem Ele tem poder sobre esse poder. Que é o livre-arbítrio. Então, a partir do momento que Deus nos deu o livre-arbítrio, Ele te deu esse poder. Ele simplesmente falou assim, quem decide, escolhe é você. Eu não tenho esse poder sobre você. E isso é tão forte porque a Paty trouxe dentro da história dela a importância de você tomar uma decisão, de você decidir, pedir a orientação a Deus ou ao universo, aquilo que você acredita. Certo. O quanto isso é importante, o quanto isso impacta nos resultados, porque às vezes eu vejo muitas pessoas empreender assim, se Deus quiser. Ai, eu tenho uma coceira aqui. Não, se Deus quiser eu vou ter dinheiro para começar o meu sonho, se Deus quiser eu vou, as coisas vão acontecer. Deus ele te apoia.
Eu sempre brinco, né? Você quer, Deus te apoia. Você quer ser ladrão? Deus te apoia, filho. Você quer ser uma pessoa boa? Deus vai te apoiar. Você quer ser uma pessoa ruim? Deus vai te apoiar. Tudo que você decidir fazer da vida, Deus vai te apoiar. Porque Ele te deu esse poder de escolha. E o mais engraçado é que a partir do momento que você toma a decisão, como a Paty fez, e dá o cajado para Ele, tipo assim, Deus, qual é o significado disso? O que você está... Cara, eu falo que nesse tete-a-tete, eu acho que todo ser humano tinha que aprender a ter esse tete-a-tete, né? Com certeza. De chegar e falar assim, Papai do céu, Deus, universo, o que significa? Eu não tô entendendo, assim, qual é o recado? Explica pra mim, que eu não tô conseguindo entender a situação. A partir do momento que você entende isso e coloca isso como uma prioridade na hora de tomar a decisão, cara, eu decidi fazer e as coisas começaram a acontecer, porque Deus tá assim, ó, imagina um balde. Deus tá lá em cima, assim, com o balde em cima da sua cabeça, de bênção. E é bênçãos que a gente nem imagina, né? Porque Deus nos coloca em lugares que a gente olha. Já conta, Você fala assim, cara, se eu lá atrás tivesse me falado que ia ser assim, jamais eu acreditaria. Porque a gente sabe que Papai do Céu tem um balde de bênção para a vida de cada ser humano. Isso se chama missão de vida, propósito. Para que você nasceu. Exato. Isso existe, você já vem com essa marca. Você nasceu para. Só que eu te dei um poder. Você decide viver esse propósito e atender esse chamado. Ou não, eu não posso intervir. Mas a partir do momento que você faz o que a Paty fez, Deus me mostra. Deus, qual é o propósito disso? O que eu preciso ver? O que eu preciso aprender? E você decide, eu quero é isso. Porque comigo foi igual, tá? Comigo não foi diferente. Não. Exato, eu questionava. Tô entendendo, me desenha. Desenha pra mim, porque eu não tô conseguindo entender. E assim, ele vai desenhar. E é impressionante quando traz clareza, né? Não, é isso, sabe? E assim, o que tu falou, achei muito interessante, porque é isso que eu vivo, né? Sobre colocar isso como uma prioridade. Porque hoje eu trabalho com relacionamentos. O primeiro relacionamento a ser curado é o com Deus. Não é, eu preciso... Quando a gente fala relacionamento, tu traz assim, é namorado. Não, calma. Relacionamento é uma palavra muito ampla. Casamento, namoro, amizade são frutos de relacionamentos. Então, Deus me curou ali. Quando ela me trouxe, ela me fez entender o que era relacionamento. Quando ela me fez entender o que era relacionamento, eu entendi que eu queria me relacionar com Deus, com Jesus. Tanto que eu até vou fazer uma propagandinha aqui, né? A gente faz lives, nós temos um propósito de 365 dias de live. Ontem nós completamos 100 dias de live no perfil, eu e uma amiga, unidas por um propósito também. Então, quando Deus pede algo, você só tem que obedecer. Isso é verdade. Só. E aí eu até falei na live pra minha amiga a respeito dessa questão da gente centralizar e priorizar e entender que Deus é o princípio, o meio e fim de tudo. Então, quando eu fiz isso, eu entendi que eu precisava colocar Deus. Precisava entender quem ele era. Eu comecei a ir no YouTube. Eu pesquisei na internet assim, quem era Jesus? O que Jesus gostava? De onde que veio Jesus? Qual era o tipo de roupa que Jesus usava? Qual o tipo de jeito que Jesus falava? Eu pesquisava isso no Google. Porque eu queria saber quem era esse Jesus. Para mim me relacionar. Hoje eu falo com ele como eu tô falando contigo. Hoje ele é meu amigo, ele é meu melhor amigo. E aí a gente entra uma outra questão de entender que a jornada do autoconhecimento, ela é solitária. Sim. É você com você. Com você mesmo. E quando você entra nessa questão de você com você, você é obrigada a entender que existe algo maior. E aí é como tu falou, assim, eu sempre digo isso. Para mim é Deus, para mim é Jesus, mas para o outro pode ser o universo, pode ser outro nome, mas existe um Criador. E aí quando tu se rende a essa questão de, ok, existe um Criador que sabe mais sobre mim do que eu. Então eu quero que ele me explique por que eu sou assim. Por que dói aqui, por que dói ali, por que eu não consigo fazer isso, por que eu não consigo fazer aquilo. Em contrapartida, eu preciso saber quem é esse Criador. E aí foi isso que eu comecei a fazer. Intimidade, né? Exatamente, eu ia chegar nessa palavra. Essa palavra mudou a minha vida. Intimidade com Jesus. E aí não é de uma forma religiosa. Tanto que hoje eu não frequento uma igreja toda semana, não tenho um cargo na igreja, não sou uma pastora, não sou nada. Mas a minha intimidade com Deus hoje rege a minha vida. Eu não faço nada sem que Ele me autorize. Nada, nada, nada. E assim é uma autorização individual.
sabe? E eu sinto no meu coração, ele fala, vai, vai. Ele fala, não vai, não vai. Porque como uma amiga, eu sento, converso, amiga, olha só, esse é meu problema e eu não sei, o que que tu acha? Ela fala. E Deus faz assim, exatamente assim. E isso mudou a minha vida. Porque antes eu queria fazer como eu achava que era. E aí, a partir dessa intimidade, eu comecei a entender que às vezes o que eu acho que tá baseado nas minhas dores. Não no que é de verdade. Porque quando a gente busca o autoconhecimento, a gente entende que nós somos formados do que disseram que nós éramos, não do que nós somos de fato. Então, quando a gente entra no autoconhecimento e conhece o divino, a gente entende que nós somos outra coisa muito melhor do que aquilo que as pessoas imaginaram. E o que nós estamos vivendo hoje não define quem nós somos. E isso traz paz para o nosso coração. Porque aí tu não fica presa a, meu Deus, hoje eu tô numa situação difícil, não tenho conhecimento, não tenho acesso a nada, vou ser assim para sempre. Tu fica com esse peso, né? Pensa, pô, tentei tantas vezes a mesma coisa e não deu certo, eu devo ser burra mesmo. Essa vida é para mim. A pessoa vai se rotulando, né? Exatamente. E por quê? Porque ela ouviu aquilo. Mas aí quando tu entra nesse relacionamento, nessa intimidade de autoconhecimento, tu conhece a tua essência. E aí tu fala de você. Tu começa a ouvir, aí a pergunta que eu faço muito na mentoria é essa: o que Deus pensa a teu respeito? Sabe? E aí quando você ouve o que Deus pensa a teu respeito, ele fala: eu só tenho pensamentos bons a teu respeito. Você, pra mim, é a menina dos meus olhos. Eu dei a minha vida por você. E aí você começa a ouvir declarações de Deus a teu respeito, e aquilo entra no teu coração e você toma posse daquilo. E aí ninguém mais te para. Porque nada mais você fica blindada a respeito do que os outros pensam. E aí qual é o movimento? Pensar na minha própria vida. Pablo Marçal fala muito isso. Toma conta da tua vida. E aí eu comecei a tomar conta da minha vida. E aí a minha vida mudou, por quê? Porque os meus olhos hoje estão em mim. Tenho um posicionamento, hoje eu tenho princípios e valores, eu tenho uma lista de princípios que eu não negocio por nada. Valores, eu tenho clareza de quem eu sou, para onde eu vou e o que eu quero. E outra coisa, mais importante de tudo, eu sei o que eu preciso fazer. E aí tem outra questão que é muito difícil, que eu tinha: autorresponsabilidade. Ah, tô aqui nessa situação porque é culpa do meu ex-marido. Culpa do meu casamento, que foi difícil, que foi isso, que foi aquilo, culpa da minha mãe, culpa de todo mundo. Só que não mudava a minha realidade, eu culpar todo mundo. Aí eu fui pro processo terapêutico e a minha terapeuta falou: não, a culpa é tua. A responsabilidade é tua. E é um choque, eu me senti ofendida a primeira vez que ela falou. Falei, como assim a culpa é minha? Não fui eu que me magoei, não fui eu que me traí, não fui eu que isso, não fui eu que aquilo. Só que na verdade foi, porque eu permiti aquilo. E eu só permiti aquilo por falta de autoconhecimento. Por falta de saber quem eu era. Então hoje, quando tu falou ali, Deus coloca a gente em lugares que a gente não imagina. Hoje, existiu dentro do meu coração durante muito tempo uma resistência a respeito de ter um outro relacionamento. Dores, né? Apesar de ser curada, mas eu fui curada em relacionamento com Deus. E Ele me curou em relacionamento com outras pessoas, mas eu fui me aprimorando. Tá, a régua foi aumentando, foi aumentando. E Deus botou no meu coração um desejo de casamento, né? E eu falei, tá, como é que eu vou casar? Né? Eu quero casar, mas eu sempre fui muito específica. Deus, eu quero casar, mas eu quero assim, 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 desse jeito. E eu desenhei uma pessoa para Deus. Deus falou para mim, desenha quem tu quer ir. Toma cuidado com o que tu vai pedir. E aí eu desenhei e tal. E aí apareceu uma pessoa para mim, num país que eu quero ir, exatamente como eu quis. Pessoa exatamente assim, nada de tirar nem pôr. E aí eu fui específica com Deus, falei: Deus, para mim saber que essa pessoa vem de ti, eu preciso que ele use algumas palavras, que eu saiba no meu coração que vem de ti. E aí essa pessoa tem me surpreendido com as palavras. Ela não pediu para namorar comigo, ela pediu para orar comigo. Eu quero orar com você, porque eu sei no meu coração que Deus falou que você é a mulher da minha vida. Eu falei, Pronto, e agora? Vamos orar, querido, porque no meu coração ainda eu tô meio assim, e agora? Aí, só que eu não tinha como dizer que não. Eu falei, não, vamos entrar nesse propósito então. E aí eu fui pro meu quarto, falei, Deus, e agora? E aí Deus foi muito específico, ele falou, você não pediu? Agora aguenta. Você não pediu, agora aguenta. Peça e será atendido. Exato, só que isso a gente traz para todas as áreas, sabe? Sim. Porque assim, eu pedi para Deus para que eu pudesse transformar a vida de mulheres. Uma vez uma mentora falou assim para mim, Paty, qual é
O teu objetivo, o que que arde no teu coração? Falar do meu testemunho, falei pra ela. Porque o que Deus fez na minha vida através do amor dele, eu desejo que Deus faça com todo mundo. E ela falou, tá, mas pra quem? Eu falei, pra mulheres. Pra mulheres. Eu preciso falar pra mulheres porque eu estive ali. E todas as mentoradas que chegam pra mim é com essa dor. Paty, estou em processo de separação, não quero mais esse casamento, não quero mais essa vida. E aí a primeira pergunta que eu faço é, as duas, né? O que de pior pode acontecer se você sair? E o que de pior pode acontecer se você ficar? Normalmente elas ficam. Por quê? Porque qual é a dor? A dor é de não saber quem é dentro desse casamento. Uhum. E foi aí que eu entendi lá atrás, né? Eu não fiz isso dentro do casamento, mas hoje eu entendo que talvez se lá atrás eu tivesse buscado saber quem eu era dentro daquele casamento, tudo poderia ter sido diferente. Uhum. Só que é sempre uma coisa puxando a outra, né? A minha base é a intimidade com Deus. Aí a minha intimidade com Deus, depois a minha intimidade comigo, depois a minha intimidade com os outros. E aí, quando eu curo esse primeiro relacionamento, eu curo o relacionamento comigo, curo o relacionamento com filhos, trabalho, mãe, pai. E aí eu me livro de todo o peso. Eu tô pronta pra viver a vida que eu sempre quis ter. Que legal. Uau. Como diz Vanessa. Uau! Uau! Agora solta os fogos, assim. Não, mas é engraçado você falar isso, porque assim, eu costumo falar que eu sou crente, né? Uhum. Creio num Deus vivo. Então, eu não tenho religião, mas eu tenho crença. E eu acredito que Deus, ele cuida da gente em cada detalhe, e ele sempre está com a gente, ainda mais quando a gente acredita que ele está ali para nos ajudar, né? Eu sempre falo, trate seu Deus como Deus, né? Exato. Então, use-o como pai. Ele tá ali, né? Ele tem esse poder isso. de te olhar como filho, então usa, né? Esse recurso para a vida, a seu favor. E eu uso mesmo, eu uso e abuso, assim. E ultimamente, e eu me surpreendi quando você falou do relacionamento, porque quando a gente fala de relacionamento, a gente sempre pensa no homem e na mulher. Uhum. Tudo bem que, assim, relacionamento entre homem e mulher, relacionamento em casa com os filhos, relacionamento com o pai e mãe e tudo mais. Só que, assim, a gente nunca para falar de relacionamento com Deus. Exato. A gente nunca para olhar assim, como está o seu relacionamento com Deus? Uhum. Então, nesse ponto você até me surpreendeu, porque, linda, Bill, né? Pô, mentora de mulheres, de relacionamento, mas você ter colocado uma situação em que, cara, quer curar suas relações, vai falar com o mais importante. E isso é um ponto muito bom. Qual foi, lógico que assim, dentro da sua trajetória, tá bem, essa linha do tempo, ela foi muito bem colocada, no sentido do que precisou acontecer na sua vida, o que Deus precisou mover, né? Qual foi os pauzinhos que ele mexeu, o quebra-cabeça que ele precisou mexer ali para realmente fazer você entender o chamado, entender o porquê mulheres, o porquê de relacionamento. Hoje, se colocar à disposição, que eu falo que o mais difícil para uma mulher que viveu um processo de divórcio, que eu sempre falo, ninguém se casa para se separar. Exato. Nenhuma mulher vai se casar com um homem, dar filhos para ele, com a intenção de separar. Nunca. Isso acontece. E se acontece, é porque algum preparo a gente não tem. É falta de... É ignorância. Exato. É algum conhecimento, como você colocou, que talvez na relação... Eu falo porque, assim, nas minhas duas relações, eu não diria que nem tanto na primeira, que na primeira eu era muito jovem. Foi maturidade mesmo. Mas na minha segunda relação, eu falo que se eu tivesse tido conhecimento da energia feminina e da energia masculina, talvez eu tava casada. Exato. Porque eu quis ser uma pessoa que eu não era dentro da relação. E quando a gente traz isso para o podcast, para vocês, para você que talvez está numa relação turbulenta, ter esse conhecimento, essa informação de que talvez é a sua relação com Deus, talvez é o seu feminino ferido. São tantas situações, você se conhecer, saber o que você quer, qual é a sua missão, o seu propósito, os valores. Pô, essa relação fere os meus princípios. Pô, essa relação está de acordo com o meu propósito e aquilo que eu quero alcançar. Exato. Ele é tóxico, não é tóxico. Então, assim, o conhecimento e acesso a essa informação é muito importante quando você está passando por uma fase turbulenta. Exato. Seja na relação, no trabalho, em casa com o filho, com o pai, com a mãe, tudo, né? Muito. Então, eu acho que a história da Paty trouxe para nós uma visão no sentido de nós, né? E eu me coloco, tá? Principalmente nessa questão da relação. Porque para mim ainda é um desafio. Exato, mas a minha irmã é terapeuta, né? Inclusive minha terapeuta. Adoro.
E ela sempre fala, você está indisponível. Então, não, gente, pode colocar o contatinho aí. Meu Deus. Não, tá até um pouco de dificuldade, mas nós... Mas chega que conversa. Chega aqui e conversa. Mas a minha irmã fala que eu tô indisponível, então que existe essa energia, né? E realmente eu tenho uma energia masculina muito... Não, e é isso, assim, adorei que você tocou nesse ponto, porque eu fui curada nisso. Eu imagino. Hoje é incrível, assim, isso daria aí mais uns 3 podcasts, mais ou menos, para falar sobre isso, porque o poder da energia feminina, ele não tem muito como a gente falar, é mais uma vivência. Eu posso dizer, assim, que eu sou uma mulher muito feminina hoje. Aonde eu chego, é nítido que o meu feminino está aguçado. É nítido. Percebe-se, né? O comportamento, e a gente muda por causa disso. Então, assim, hoje eu atraio olhares, atraio atenção, eu tenho facilidades em lugares por conta do meu feminino estar aguçado. E facilidades que eu digo, alguém vai abrir a porta para mim, alguém vai me oferecer alguma ajuda. Porque eu fui criada com essa fala: você não pode depender de homem para nada. Você não deve depender de homem para nada, você não deve, porque os homens, isso tem muita cultura imbuída nisso, né? Existe uma cultura de feminismo e machismo. Só que quando a gente fala de lugar dentro do relacionamento, a gente fala de feminino e masculino. Sim. E aí, quando você entende o teu lugar dentro do relacionamento, tudo muda. Tudo muda. Porque, eu tô casada hoje com um homem que tem uma energia feminina. Eu tenho um mentor também, Lucas Scudeler, ele é o meu mentor. Hoje eu participo sou aluna dele, participo da plataforma dele. E ele me ensinou que quando eu me coloco no feminino, automaticamente eu coloco o outro no masculino. É automático. Eu não preciso ficar dizendo assim, agora tu vai ser o masculino, tá? Não. Então, isso é um movimento comum. É um lugar, né? Exato. Eu tomo o meu lugar e o outro tipo, o lugar que ele tava tá ocupado, agora ele tem que achar o dele. Exatamente. E aí isso faz com que tudo mude na nossa vida. Porque quando tu se torna uma mulher feminina, a característica do feminino é atrair resultados. Sim. A característica do masculino é produzir, é fazer. Aí uma mulher empresária, ela vai e produz o resultado, porque ela precisa do masculino para trabalhar. Sim. Só que ela pode equilibrar. Ela pode andar nas duas polaridades, né? Exatamente, para ter um resultado mais eficiente. Porque ela não faz força, ela atrai o resultado dela e mesmo assim ela é extremamente produtiva. E isso que a gente cura dentro dessa mentoria. Porque tu não tem como ir para o processo de autoconhecimento, se conhecer e não curar o feminino. Sim. Não. Mesmo porque quando uma mulher, ela tá muito no masculino, ela tá tóxica, né? Então ela tá numa energia que não é dela. Se nós estamos numa energia... Por exemplo, eu falo muito pela minha jornada empreendedora. Então, para eu ser a empreendedora que traz resultado, eu uso dessa energia masculina. Só que se eu não souber voltar para minha energia feminina, é onde eu começo a entrar num desequilíbrio. Exato. E se a gente entra nesse desequilíbrio significa o quê, gente? O trem fora dos trilhos, né? Pronto. Não tem. E o trem fora do trilho vai para onde? Vai dar ruim. Então, tem que realmente, assim, eu acho que mulheres, principalmente as empreendedoras, tem que ter esse olhar. Eu tenho conhecimento, eu sei que eu tenho uma energia masculina muito forte. E eu preciso realmente, assim, eu tenho que buscar me conectar com o meu feminino. Exato. Aí sempre fala, como que se conecta com o feminino? Pô, igual a minha irmã mesmo fala, cara, cozinhar, fazer chá, ter um momento com meninas, com mulheres, fazer coisas que gosta, buscar, o servir, são coisas... Perfeito. Eu coloco aquele negócio assim, a mulher, ela é a... Como que eu vou falar? Ela é a... Igual quando a gente tá amamentando. Acolhedora. Ela é o nutrir, né? Exato. A mulher, ela é o nutrir, ela é lenta, ela é suave, ela delicada. Ela anda devagar, ela fala devagar. Ai, ela é, gente, feminina, falando. Ai, um doce. Romance. Espera que ela já larga um porta-porteira aqui. 2 tempos. Mulher é isso. Não, o modo de andar. Você vê quando a mulher ela tá no feminino, quando ela tá no masculino, quando ela tá andando. Ela tá andando masculino. Se ela tá andando feminino. Então, isso é muito importante. Qual que é a polaridade que você está? Exato. E se sua polaridade está muito no masculino, que é o meu caso, que eu sou, né, minha família, todo mundo fala, você é muito workaholic, só pensa em trabalhar, só quer ganhar, só quer prover, né, homem quer prover, homem quer liderar, ele vai pra caça. Ponto.
Exatamente. Enquanto ele tá caçando, a mulher tá... Sendo achada, Exatamente. né? Sendo encontrada. Então, isso é muito importante. A gente olhar, nós mulheres, né? Se atentar, ter esse olhar de realmente qual é a polaridade, qual é o tempo, né? E eu posso Isso te atrapalha dizer, nas relações, né? posso te dizer com clareza, assim, ó, Paty, eu não sei por onde eu começo. Conexão com o divino. Porque assim, acredito também o que acontece, né? Ser feminina, existe uma lista de coisas que todas as mulheres podem fazer. Mas na sua profundidade e intimidade, Deus vai te revelar o que é ser feminina para você. Eu não gosto de fazer chá, não gosto disso, eu não gosto daquilo, mas tem algo específico que é só teu, que tu vai se conectar com o teu feminino e só quem vai te mostrar é o divino. Sim. Então, todas as coisas estão envolvidas em quê? Curar relacionamento com Deus. E aí não tem a ver com religiosidade, não tem a ver com igreja, não tem a ver com doutrinas, não. É intimidade. Intimidade. Né? E aí, quando a gente fala intimidade com Deus, é você no seu quarto escuro, né? Na sua solitude. Exato. Quem é você na sua solitude? Exato. E aí, eu não sei quem eu sou. Pergunta pra ele que ele vai te falar. Isso é verdade. Pergunta que ele vai te falar. E ele vai te mostrar assim, escrachada. Agora, Paty, me fala uma coisa que, gente, eu não sei vocês, né? Mas assim, realmente é assunto para muitos episódios. Mas me fala uma coisa assim, o que você diria para as mulheres que estão num processo dessa busca, não sabe, não tem a resposta, né? Quem sou eu? Né? Quem sou eu nessa relação? Quem sou eu nessa casa, nesse trabalho? O que você diria para essas mulheres para elas começar a se encontrar, a buscar o caminho? A primeira coisa que eu fiz foi escrever quem eu era. Eu sempre falo assim, isso a minha parceira também, mentora também, ela sempre fala, quais são as coisas que mais importam na sua vida? Faz uma lista. 10 coisas. O que hoje é prioridade para você? Não sei quem eu sou, não consigo pensar. Pergunta pro teu marido, pergunta para uma pessoa que é da família, pai, mãe, e pergunta para uma pessoa de fora. 3 pessoas, 3 palavras que te definem. E aí depois você olha para essa lista com muita honestidade. E aí daquela lista, você se pergunta quem é você de verdade dali. Porque é muito difícil a gente ter essa noção, né, de quem nós somos se a gente não sabe de nada. Então a gente precisa pôr no papel, escrever. A minha mentoria é baseada em escrita. Tarefa, a gente conversa, escreve. 10 palavras, sonho, o que é, o que não quer, todas essas coisas. Quando você escreve, você é obrigada a parar para escrever. Quando você está falando um áudio, você está falando um áudio e está fazendo 300 coisas. Quando você está só dizendo o que alguém disse para ti, está só repetindo. Agora você parar e escrever, pegar um papel e uma caneta e escrever quem você é obrigada a parar e pensar em quem você é. E aí você faz um 360 da sua vida. Quem eu sou? E você mesmo vai ter essas respostas dentro de você. Não é algo que eu consiga definir em 5 minutos de conversa. Não, eu preciso que você pare, pense e se analise. Ainda assim não conseguir, pergunta para os outros, porque essa resposta das outras pessoas vai te dar um norte, sabe? E a partir desse norte você vai começar. Então eu diria para ter momentos consigo, sim, fazer uma lista de coisas que te definem, de coisas que você gosta, de coisas que você não gosta, e a partir daí buscar o conhecimento mesmo, sabe? Buscar uma terapia, buscar um momento com Deus. Eu não tenho hoje como fazer uma terapia, ok? E uma amiga? Às vezes 5 minutos com uma amiga para você botar para fora com honestidade já resolve. E aí quando você faz essa pergunta de quem eu sou e eu quero saber, o universo vai te trazer oportunidades. Tudo é na busca, né? Então, assim, toda pergunta tem uma resposta. Toda. E se você não tem a resposta, geralmente você busca recursos. Exatamente. Você vai atrás dessa resposta. Que foi a história da Paty, gente, de hoje. Ela se fez uma pergunta, não tinha resposta, mas foi atrás. Fui atrás, encontrei, obrigada. E aqui ela está, mentora de mulheres. Paty, assim, foi um prazer, queria mais. Obrigada. Mas deu o nosso tempo. Quem sabe a gente não traz ela de novo, né, gente? Eu quero, comenta aí. Comenta aí. Se inscreve no canal também. Mas assim, Paty, muito obrigada. Obrigada. Cumprimos nosso propósito aqui. O nosso canal Alquimia Podcast, ele tem esse objetivo de compartilhar histórias, fazer com que as pessoas entender que se nós pode, qualquer um pode. Exato. É só aceitar o seu processo, pagar o preço, cada um tem o seu. Boa. Que eu tenho certeza, assim, eu sou da teoria o seguinte, a colheita ela é inevitável. Uhum. Então, se você plantar
seja coisa boa, coisa ruim, você vai colher. Ela é obrigatória, a colheita ela é obrigatória. Então, se tá difícil, vai difícil mesmo, tá com medo, vai com medo mesmo. Perfeito. Tenha clareza, né? Nunca rompa os seus princípios, seus valores. Busca ajuda lá, né? Porque, assim, Sim. cara, é um recurso que se você aprender a usar, a sua vida vai mudar. Paty Transformar. aqui contou a história dela Sou fruto para mostrar disso. para vocês que tem um recurso maravilhoso, divino, que é Deus. E se você usar disso, pode mudar a sua vida. É Obrigada, isso. maravilhosa. Obrigada. Tamo junto. Quem sabe até o próximo. Até o próximo, ó. Vamos lá. Se inscreva no nosso canal, fique ligadinho aí que logo, logo a gente tem mais episódios, gente. Beijo no coração e aqui a gente fica com a Paty, essa maravilhosa. Tchau, tchau. Tchau.